Olá, meus caros colegas, a você que nos assiste, você que tanto deseja lograr êxito no seu concurso público. Primeiramente, permito-me apresentar. Sou o professor Breno, professor de Direito Constitucional. O objeto de estudo de hoje será o artigo 5º da Constituição Federal. Portanto, estudaremos direitos e garantias fundamentais, de incidência gigantesca em todos os concursos públicos. Pois bem, antes de adentrarmos ao estudo da matéria em questão, fica aqui, primeiramente, somente algumas dicas minhas em relação ao estudo desse tão delicado artigo 5º da Constituição Federal. Como bem já sabemos, este artigo possui nada mais, nada menos do que 78 incisos, além de 4 parágrafos. Qual é, de fato, a incidência, a probabilidade dos incisos caírem em prova? O que cai mais? Os alunos têm a tendência sempre de perguntar isso aos professores. Ora, vejam bem, isso é tão somente uma dica para vocês. A incidência maior da parte do artigo 5º da Constituição Federal, sem sombra de dúvidas, está na sua parte final. Então, você, caro amigo, que vai começar a estudar o artigo 5º da Constituição Federal, comece os seus estudos do artigo 5º da Constituição Federal pelos últimos 20 incisos, bem como seus últimos 4 parágrafos. Posteriormente, você vai estudar os 20 primeiros incisos e, quando realmente você estiver tempo à disposição, estude aquilo que ficou no meio. O porquê? Qual a razão lógica de você estudar o artigo 5º desta forma? Como bem já sabemos, o artigo 5º da Constituição Federal ele é extremamente extenso, possui 78 incisos. Então, o aluno que começa os estudos do primeiro até o último, quando ele chegar por volta do 10º, do 20º, ele já vai começar a ficar um pouco saturado dessa matéria e, quando for necessário chegar aos incisos finais, ele já não vai estar mais assimilando aquilo que de fato ele deveria estar, qual é a incidência maior do artigo 5º nas provas de concurso público, que de fato são os 20 últimos incisos, 4 últimos parágrafos e a parte inicial, que será objeto de estudo dessa aula de hoje. Pois então, espero que vocês tirem um bom proveito dessa nossa aula, que logrem êxito em todos os concursos que vocês forem prestar. Acreditem, acreditem em vocês, acreditem em seus sonhos. Só para a gente, antes de adentrar ao estudo realmente de fato da nossa matéria de hoje, fica aqui uma questãozinha para vocês refletirem. Pensem bem sobre isso. É o sonho que move você. Como disse Benjamin Franklin, a maioria dos homens morre aos 25 anos de idade e somente são enterrados décadas depois. Qual é o sentido dessa frase dele? Por que ele disse isso? O que ele quis de fato dizer com isso? Ora, façam uma reflexão dentro de vocês mesmos. Quando eram crianças, quais eram os sonhos de vocês? Ser um bombeiro, ser um astronauta, ser um policial, comprar uma mansão, ter o seu próprio helicóptero, mas a vida passa. A vida passa e dá bastante rasteiras na gente. Vocês começam a se vislumbrar em situações de mais dificuldades e seus sonhos acabam sendo, de certa forma, mitigando com o passar do tempo. É natural o ser humano começar a perder suas forças diante de tanto desestímulos. Começamos a desistir de todos esses sonhos que tínhamos antes. Começamos a desejar a tão simplesmente pagar a sua fatura bancária, comprar o carro popular, não necessariamente seja zero ele ou não. Então você, meu caro amigo que agora me assiste, fica esta questão para que você reflita, pense um pouco sobre isso. Para você que vai prestar o seu concurso público, acredite. Acredite em seu sonho, porque é o seu sonho que move você. Tudo bem? Vamos começar, vamos iniciar os nossos estudos agora, portanto, vamos embora para o estudo do artigo 5º da Constituição Federal, direitos e garantias fundamentais. Ora, direitos e garantias fundamentais, temos, portanto, que estudar antes das espécies, dos incisos propriamente ditos do artigo 5º, a teoria geral dos direitos e garantias fundamentais. Primordialmente, necessário compreender qual a distinção de direitos e garantias. Direitos e garantias fundamentais.
Anotem aí no seu caderninho. Direitos são normas de conteúdo declaratório. Normas de conteúdo declaratório. Declaram, portanto, que você possui um direito. Logo mais darei exemplos a vocês. Garantias. Pois bem, agora o que são essas garantias? Anote aí também. Garantias são normas de conteúdo assecuratório. Normas de conteúdo assecuratório. Vejamos, portanto, meu caro amigo, direito é declarado e a garantia assegura o exercício desse seu direito. Vamos dar um exemplo para vocês. Vocês não possuem o direito de ir e vir declarado no artigo 5º da Constituição Federal? Possuímos esse direito declarado, mas do que adiantaria ter um direito declarado se você não tem uma garantia para exercer esse direito, caso ele seja cerceado? Qual é a garantia que possuímos no nosso ordenamento jurídico para garantir o seu direito de ir e vir? Seu direito de liberdade? Seu direito ambulatório? O habeas corpus, meus caros amigos, que também será objeto de estudo desta aula de hoje. Pois bem, já temos em mente já a questão sobre distinção de direitos sobre garantias. Vamos prosseguir com os estudos. Agora temos que também saber, meus amigos, quem são os titulares dos direitos e garantias fundamentais. Quem são essas pessoas que, de fato, podem exercer esses direitos previstos inicialmente no artigo 5º da Constituição Federal. Aqui fica uma ressalva, uma cautela para vocês, meus amigos. A Constituição, nela está expressamente previsto que são titulares dos direitos e garantias fundamentais todos os brasileiros. Portanto, uma pausa aqui, não se faz distinção se brasileiro nato ou naturalizado, estrangeiros residentes no país. Caros colegas, atenção, não é mais assim. Aqui fica, portanto, essa minha ressalva. Muita cautela ao se estudar a Constituição Federal para concursos públicos. Ela constantemente é alterada. Todo o nosso ordenamento jurídico é constantemente alterado. O Supremo Tribunal Federal está constantemente julgando casos que venham modificar nosso ordenamento jurídico. Um outro exemplo disso para vocês, que é de incidência muito grande em concurso público, é em relação à prisão civil no Brasil, por dívida. Quais são as situações passíveis de prisão civil no Brasil por dívida, segundo a nossa Constituição Federal? Sabemos que é, primeiramente, para o caso do inadimplemento inexcusável de prestação alimentícia. E, em segundo plano, a Constituição ainda prevê que também é possível a prisão civil para o depositário infiel. Caros amigos, ainda é assim hoje em dia? Não, ainda não. Mas, professor, ainda consta isso. Esses termos estão presentes na nossa Constituição vigente de 88. Mas o Brasil, como bem sabemos, ele é signatário de um pacto chamado de Pacto São José da Costa Rica. Em virtude deste pacto, o Brasil não mais possibilita a prisão civil no Brasil para o depositário infiel. Além do mais, já é uma questão sumulada pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Então fica aqui a ressalva que eu digo bastante para os meus alunos. Cuidado, não adianta você estudar a Constituição, não adianta você decorar toda a Constituição Federal, que muito provavelmente não é garantia de você gabaritar suas questões de direito constitucional na prova. Tem que se ater também às súmulas, aos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Então, retornando para a nossa matéria, quem são hoje em dia os titulares dos direitos e garantias fundamentais? Qualquer pessoa no território nacional, anotem aí, independentemente do estrangeiro ser residente ou não no país. O estrangeiro que vier para o Brasil assistir às Olimpíadas, por exemplo, uma situação hipotética para nós, acaba se envolvendo numa confusão. Pode ele impetrar um habeas corpus
se acabar sendo preso? Pode sim, independentemente deste estrangeiro ser residente ou não no país. Então anotem, meus caros colegas, o que eu acabei de dizer a vocês. Quem são os titulares dos direitos e garantias fundamentais? Qualquer pessoa presente no território nacional. Tranquilo? Vamos prosseguir com a matéria então, meus caros colegas. Continuando na teoria geral dos direitos e garantias fundamentais, não vamos nos delongar tanto acerca deste tema, porque a incidência maior está nas espécies, nos incisos propriamente ditos do artigo 5º da Constituição Federal. Eficácia dos direitos e garantias fundamentais. Meus caros colegas, são somente duas eficácias, não há nenhuma complexidade sobre este tema. Eficácia horizontal e eficácia vertical. Pois bem, vamos começar primeiramente com a eficácia vertical. Meus amigos, tão simples é que somente basta você traçar em sua própria mente uma ideia de uma linha vertical, onde o Estado, ente superior, está acima de nós como devedor desses direitos todos, enquanto nós, sociedade, estamos aqui embaixo como credores desses direitos. Já prosseguindo na eficácia horizontal, então somente trace uma linha imaginária, uma linha horizontal, todos no mesmo patamar, meus amigos. Aqui não há nenhuma relação de subordinação, é uma relação de igualdade entre particulares, empregado e empregador, marido e mulher. Então essa, meus amigos, é a eficácia dos direitos e garantias fundamentais, eficácia vertical e a eficácia horizontal. Pois bem, anotem aí em seu caderno. Primeira característica dos direitos e garantias fundamentais: historicidade. Historicidade, exatamente. O que vem a versar essa historicidade em relação aos direitos e garantias fundamentais? Obviamente, meus amigos, eles são históricos. Todos os direitos e garantias fundamentais são decorrentes de fatos históricos. À medida em que a sociedade evolui, novas demandas vão surgindo, portanto, em consequência disso, o direito tende a evoluir em consonância com a sociedade. Fatos históricos moldam a sociedade e, em detrimento disso, novos direitos devem surgir para que sejam resolvidos todos esses novos conflitos. Prosseguindo, próxima característica dos nossos direitos e garantias fundamentais: irrenunciabilidade. Exatamente isso. Todos os direitos e garantias fundamentais são irrenunciáveis, meus caros colegas. Você não pode se abdicar de um direito e garantia fundamental, nem mesmo se, porventura, estiver prevista uma cláusula contratual onde você tenha assinado este contrato e lá você esteja declarando que se abdica desse direito. Isso não vale para efeito jurídico nenhum. É uma cláusula nula de pleno direito. Todos os direitos e garantias fundamentais, portanto, são irrenunciáveis. Mas fica aqui uma ressalva para vocês. Sim, eles são irrenunciáveis, mas você pode deixar de exercer algum desses direitos temporariamente. Você pode temporariamente deixar de exercê-lo. Um exemplo disso para vocês é o caso dos reality shows, onde a pessoa temporariamente deixa de exercer alguns direitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Tranquilo até agora? Então vamos prosseguir com os nossos estudos. Próxima característica dos nossos direitos e garantias fundamentais: relatividade. Sem exceção, todos os direitos e garantias fundamentais são relativos. Evidentemente, meus caros colegas, se são relativos, é porque não são absolutos. Vamos aprofundar e entender isso melhor? Por que eles não são absolutos, professor? Um exemplo para vocês. O direito à vida, até mesmo o próprio direito à vida, é um direito absoluto, meus amigos? Não, não é. Por que ele não é absoluto?
porque há exceções no nosso ordenamento jurídico que vão quebrar o exercício desse direito previsto. O direito à vida está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, isso bem sabemos, mas possuímos exceções. Há previsão de pena de morte no Brasil, por exemplo? Sim, em caso de guerra declarada, há a possibilidade de pena de morte no Brasil. Mais um exemplo, no caso do estupro, também é possível que a mãe realize o aborto, bem como no caso do bebê anencéfalo, aquele que não desenvolve o cérebro de modo corretamente. Então, são possibilidades, são exceções onde eu vou relativizar um direito previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Mais um outro exemplo para a gente sedimentar essa ideia. Não vimos constantemente nos noticiários, nos jornais, na TV, constantemente juízes quebrando sigilo bancário, sigilo fiscal, sigilo telefônico? É exatamente isso. É a relativização desses direitos e garantias fundamentais. Prosseguindo, meus caros colegas, próxima característica dos direitos e garantias fundamentais. Anotem aí no seu caderninho. Universalidade. Todos os direitos e garantias fundamentais são, a partir da nossa Constituição de 1988, universais. Universais porque pertencem a todos, sem distinção de origem, de crença, de raça, de pensamentos, de ideologia. Então, todos os direitos e garantias fundamentais são universais, pertencem a todas as pessoas. Próxima e última característica dos nossos direitos e garantias fundamentais. Anotem aí também. Todos os direitos e garantias fundamentais são imprescritíveis. Exatamente isso, meus caros colegas. Eles não prescrevem, são para toda a vida e até mesmo alguns após a morte. Até mesmo alguns direitos após a morte acabam subsistindo, persistem até mesmo após a morte do indivíduo. Muito bem, concluímos aqui de fato então um breve estudo, mas bastante aprofundado, sobre a teoria geral dos direitos e garantias fundamentais. Meus amigos, vamos entrar agora sobre o estudo das espécies, dos incisos propriamente ditos do artigo 5º da Constituição Federal. Como já bem havia dito a vocês, meus amigos, o artigo 5º possui nada mais, nada menos do que 78 incisos. Evidentemente, uma aula não é possível você abordar todos estes incisos. Então, essa aula é especialmente preparada para vocês que nos assistem, meus caros colegas, com base em estudos, estatísticas, níveis de incidência, o que mais de fato tem a probabilidade maior de cair em sua prova. Vamos lá, artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal, que versa sobre a liberdade de manifestação do pensamento. Vejamos, meus amigos, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Sublinhem a palavra vedado, porque muitas das vezes isso é corriqueiro em concurso público, o examinador trocar essa palavrinha, ao invés de vedado o anonimato, coloca-se sendo possibilitado o anonimato, sendo facultado o anonimato. Nada disso, meus amigos. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Prosseguindo, mas ainda sobre o mesmo tema, ora, possuímos, portanto, o direito de manifestação do pensamento expressamente previsto na nossa Constituição Federal. Mas temos um ponto a ser analisado aqui. Caso alguma pessoa que venha a exercer esse direito de manifestação do pensamento o exerça, mas acabe extrapolando no exercício desse direito, lesando uma outra pessoa, quais são os direitos de reparação dessa pessoa que foi lesada, portanto, meus caros amigos? Simples, próximo inciso, inciso 5º da Constituição Federal. Primeiramente, essa pessoa terá o direito de resposta proporcional ao agravo que lhe foi cometido. Se uma revista dedicou 3 páginas para falar arbitrariamente de você,
você pode se socorrer à justiça e você terá proporcionalmente o direito de resposta. 3 páginas serão dedicadas a você para que repare essa lesão. Mas não para por aqui o direito de reparação. Além do direito de resposta proporcional ao agravo que lhe foi cometido, a pessoa também tem o direito de reparação por danos morais, materiais e a sua própria imagem. Tranquilo, portanto, meus amigos, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. A pessoa que foi lesada tem o direito de reparação, direito de resposta proporcional ao agravo, indenização por danos morais, materiais e a sua própria imagem. Bem, meus amigos, vamos para a próxima matéria. Escusa de consciência. Vamos fazer a leitura do texto constitucional. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Pois bem, vejamos então, meus caros amigos. É um texto constitucional bem mais elaborado, um pouco mais complexo. Mas vamos dando exemplos aqui para ver se a gente desmistifica essa questão toda para nós. Diante de uma obrigação legal a todos imposta, você pode se recusar a cumpri-la diante, portanto, de uma convicção religiosa, filosófica ou política. Vamos dar um exemplo. O serviço militar não é uma obrigação legal para todo homem? Pois bem, mas diante de uma convicção religiosa, filosófica ou política, como bem já vimos, você pode se recusar a cumpri-la. Por exemplo, eu me dirijo ao superior militar e para ele eu digo que eu tenho uma convicção religiosa, que eu não posso exercer nenhuma atividade de qualquer natureza que seja sexta, sábado ou domingo. Pois bem, ele tem que acatar, pois é previsão constitucional. Ou que eu tenho uma convicção política, que eu, por exemplo, seja anarquista. Eu digo para o superior que eu tenho uma convicção, não condiz com este Estado, portanto não prestarei serviços militar para este Estado. Esta é a escusa de consciência. Diante de uma obrigação legal a todos imposta, você pode se recusar a cumpri-la. Porém, diante de uma convicção política, religiosa ou filosófica. Pois bem, mas o texto faz uma ressalva para nós. Eu posso alegar a escusa de consciência e não vou cumprir a obrigação legal. Entretanto, terei que cumprir uma prestação alternativa fixada em lei. Meus amigos, aí fica a questão para a nossa prova. Caso eu alegue a escusa de consciência, não cumpra a obrigação legal a todos imposta e também não cumpra a prestação alternativa fixada em lei, qual direito meu será privado? Anotem aí no seu caderninho, por favor. Direitos políticos suspensos. Sublinhe, por favor, essa palavrinha suspensos. Corriqueiramente, a prova costuma trocar essa palavrinha por perda, que você irá perder seus direitos políticos. Equivocada esta afirmação, você irá ter suspensos seus direitos políticos. Muito bem. Próxima matéria para nós, prosseguindo com os nossos estudos, inviolabilidade do domicílio. Vejamos, vamos para a leitura do texto. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Vejamos, meus caros amigos, inviolabilidade do domicílio. Quais são as situações previstas onde eu posso adentrar ao imóvel sem o consentimento do morador? Vejamos, são essas hipóteses previstas pelo próprio texto. Em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, não há imposição de horário, é em qualquer momento. Porém, o texto continua, para que eu cumpra uma determinação judicial. Qual é o momento? Durante o dia. Meus amigos, a prova costuma colocar horário ali nas suas questões, antes das 18 horas ou qualquer outro horário que esteja fixado em sua prova. Está errada esta afirmação. Meus amigos, questão para vocês memorizarem. Esta questão, ela é literal para sua prova. Quais são as possibilidades que eu adentro ao imóvel sem o consentimento do morador? Flagrante delito,
desastre para prestar socorro, mas durante o dia para cumprir determinação judicial. Então vejamos, meus amigos, uma questão literal para a gente responder em prova. Memorizem quais são as situações previstas pelo próprio texto onde eu não preciso de autorização para adentrar ao imóvel. Flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, porém, para cumprir determinação judicial, somente durante o dia. Meus amigos, aqui fica a questão para a gente para resolver em prova. Pegadinha clássica de prova. Nunca, eu jamais poderei cumprir uma determinação judicial no período noturno? Pois bem, o início do texto ele é bem claro para a gente, ele é bem nítido. Essas hipóteses são onde eu não posso adentrar ao imóvel do morador sem o seu consentimento. Caso a prova venha abordar esta questão para os senhores, nunca, eu jamais poderei cumprir uma determinação judicial no período noturno. Vocês assinalem com convicção que esta afirmação está equivocada, pois se eu tiver o consentimento do morador, posso eu sim cumprir essa determinação judicial no período noturno. Não caiam nessa pegadinha clássica de prova. Memorizem, meus amigos, quais são os casos que eu posso adentrar ao imóvel sem o consentimento: flagrante delito, desastre ou prestar socorro. Durante o dia, por determinação judicial, mas com o consentimento do morador, posso eu sim cumprir uma determinação judicial em qualquer momento, em qualquer horário. Inviolabilidade das comunicações. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então vejamos, meus amigos, inviolabilidade das comunicações. Quais são as comunicações que são invioláveis previstas pela nossa Constituição Federal? Atenção, sublinhe no caderninho dos senhores, salvo no último caso. Portanto, qual é o caso que por ordem judicial eu posso violar? Comunicações telefônicas, e é isso que a prova vai fazer com os senhores. Vai trocar, ao invés de comunicações telefônicas, vão colocar ali de dados. Errada essa questão. Salvo no último caso, memorizem. Qual é o caso que eu posso violar o sigilo das comunicações telefônicas? Mas não paramos por aí, meus senhores. Ainda sobre o objeto de estudo da violabilidade e inviolabilidade das comunicações. Salvo no último caso por ordem judicial. Então, as comunicações telefônicas eu posso violar por uma determinação judicial, correto? Isso está correto, mas uma ressalva aqui, meus amigos. Se a prova abordar dessa forma, da seguinte forma para os senhores: alguma parte requereu para o juiz a quebra das comunicações telefônicas para comprovar uma paternidade, ou que seja para comprovar ali uma união estável, qualquer que seja essa natureza civil, alguma natureza familiar. Por determinação judicial, mesmo com essa determinação judicial, pode o juiz vir a quebrar o sigilo dessas comunicações telefônicas, meus amigos? A resposta é clara: não pode, não posso. Se a questão abordar dessa forma para os senhores, essa questão está errada. Por que está errada, meus amigos? O fim do texto constitucional, o próprio final, ele responde essa questão para nós. Sim, por ordem judicial posso eu quebrar o sigilo das comunicações telefônicas? Sim, meus amigos, somente para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ficou claro até aqui? Pois bem, vamos prosseguir com os nossos estudos. Próxima matéria, direito de reunião. Vamos à leitura do texto. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em local aberto ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Pois bem, qual é a cautela que devemos ter acerca deste tema, direito de reunião? Ora, primordialmente, temos que assimilar o conteúdo e memorizar quais são os requisitos estipulados pelo texto constitucional. Eu tenho o direito de me reunir
Claro, eu tenho o direito de reunião assegurado pela Constituição Federal, mas para que eu possa exercê-lo, alguns requisitos devem ser preenchidos. Fins pacíficos, sem armas, local aberto ao público, desde que não frustrem outra reunião convocada para o mesmo local. Muita atenção acerca deste tema que eu vou abordar agora. É necessária autorização estatal para que eu exerça esse direito à reunião? Não. O texto prevê que tão somente tenho que comunicar um prévio aviso à autoridade competente. Autoridade competente, não autoridade judiciária, não autoridade legislativa. Cuidado com isso em prova, meus senhores. Então, para que eu exerça o direito de reunião, é necessária autorização estatal? Não. Tão somente um aviso, uma mera comunicação à autoridade competente. Pois bem, esse é o direito de reunião, é um direito efêmero, é um direito passageiro, onde você vai se reunir, vai fazer uma passeata, alguma manifestação contra o aumento tarifário de alguma passagem de ônibus, hipoteticamente falando. Mas após esta reunião, esta passeata, manifestação, você irá retornar para sua casa para descansar e dormir. Portanto, é um direito efêmero. Diferentemente do que iremos abordar agora, direito de associação. O direito de associação, qualquer que seja esta associação, para moradores, uma associação esportiva, uma associação religiosa, enfim, uma infinidade de exemplos de associações para nós. Para que você crie uma associação, meus amigos, primeiramente, é necessária autorização estatal neste caso? Também não. Também não, meus senhores. Caso queira eu criar uma associação, então simplesmente vou até um cartório e registro esta associação. Mas prosseguindo, ainda há mais temas sobre a associação. Campeã de incidência em prova, meus senhores. Mais matérias sobre a associação. Existe uma ressalva acerca deste tema. Posso criar a associação que eu bem entender, independentemente da autorização do Estado. Mas existe uma modalidade onde a própria Constituição prevê expressamente, ela veda a criação de uma modalidade de associação de fins paramilitar. Então, cuidado com isso. Posso criar qualquer que seja a associação? Existe uma exceção. Não posso criar a associação com fins paramilitares. Mas, continuando ainda sobre a associação, pode o Estado vir a interferir nas atividades, na organização de uma associação, meus senhores? A resposta é não. A resposta é muito clara. A Constituição veda a interferência estatal nas organizações, nas atividades de uma associação. Pois bem, caso venha a prova abordar desta maneira, pode o Estado vir a interferir nas atividades, na organização de uma associação? A resposta está clara. Não, não pode. Mas, meus amigos, caso a abordagem seja diferente, caso venha a prova abordar, pode o Estado suspender as atividades de uma associação? Pode o Estado extinguir as atividades de uma associação? A resposta é outra. Pode. Pode sim, meus amigos. Temos que saber, portanto, como é dada esta situação. Como pode o Estado suspender ou extinguir essas atividades de uma associação? Pois bem, o Estado suspende as atividades de uma associação com uma decisão judicial. Exatamente, anotem aí no seu caderninho. Suspende com uma decisão judicial. Mas para que o Estado possa extinguir as atividades de uma associação, é necessária uma decisão judicial, mas transitada em julgado. Portanto, uma decisão judicial desde que transitada em julgado. Vou explicar para os senhores. Uma decisão judicial transitada em julgado é aquela decisão que não é mais passível de interposição de recurso. Pois bem, portanto, memorizem. Pode o Estado interferir nas atividades de uma associação? Não. Mas caso a abordagem venha a ser diferente, pode o Estado suspender as atividades de uma associação? Pode o Estado extinguir essas atividades? Sim. Mas cuidado, a prova vai abordar dessa forma muito provavelmente, meus senhores. Para que as atividades de uma associação sejam suspensas, é necessário o trânsito em julgado de uma decisão judicial? Não, meus amigos, é o que acabamos de aprender. A prova vai confundir
ela vai confundir os senhores alternando essas possibilidades. Suspender, decisão judicial. Extinguir, decisão judicial transitada em julgado. Prosseguindo ainda sobre o tema associação. Sou obrigado a me associar a uma associação porque moro num bairro onde tem uma associação de moradores? Eu sou obrigado a permanecer associado a uma associação porque eu tenho um débito perante esta associação? A resposta para essas duas questões: não. Não sou obrigado a me associar, nem mesmo a me manter associado a qualquer que seja esta associação. E para finalizar o tema associação, meus senhores, pode uma associação me representar judicialmente, bem como extrajudicialmente? Sim, a resposta é sim, desde que haja uma prévia autorização. Esta associação pode sim pleitear melhorias em meu bairro, por exemplo, tanto judicialmente como extrajudicialmente. Pois bem, concluímos aqui, meus amigos, o tema reunião e associação. Podemos, portanto, prosseguir com os nossos estudos. Próxima matéria, meus amigos. Portanto, próxima matéria, desapropriação, requisição. Primeiramente, vamos ler o texto constitucional, o que ele diz sobre desapropriação. Vamos lá. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Meus amigos, sobre o que temos que nos ater sobre essa questão? Quando se dá a desapropriação e como é feita a indenização? Primeiramente, devemos saber que a desapropriação tem caráter definitivo, diferentemente da requisição, onde tem um caráter temporário. Então, vamos retornar à desapropriação, que se dá por necessidade, utilidade pública e interesse social. Mas a prova quer saber dos senhores como é feita a indenização. A indenização ela é feita de forma prévia, justa e em dinheiro. Senhores, nada de valor venal, como costuma fazer a prova. Nada, meus senhores, de algum percentual em relação a algum outro valor. A indenização é justa, prévia e em dinheiro. Nada de troca. Não pode a administração pública trocar um imóvel, dar outro imóvel em troca deste que foi desapropriado. Isso não é permitido. A Constituição veda indenização para desapropriação. Portanto, senhores, prévia, justa e em dinheiro. Prosseguimos, portanto, agora para requisição de caráter meramente temporário. Leitura do texto constitucional, meus senhores. No caso de eminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior e se houver dano. Então, na própria leitura do texto constitucional já temos toda a compreensão que a desapropriação se dá no caso de iminente perigo público, por exemplo, no caso de uma enchente, uma epidemia, alguma pandemia, meus senhores. Portanto, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente vai sim adentrar ao imóvel do particular e indenizá-lo ulteriormente. Portanto, a indenização ela é posterior, somente se, evidentemente, houver a administração pública gerado algum dano para este morador. Prosseguindo, então, meus senhores, meus caros colegas, próxima matéria, devemos observar quais são os crimes imprescritíveis e inafiançáveis ao mesmo tempo, concomitantemente. São apenas dois, meus senhores, são só dois e anotem aí no caderno. São os dois crimes imprescritíveis e inafiançáveis ao mesmo tempo. O crime de racismo, bem como constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Somente esses dois, mas não podemos confundir, meus senhores, os crimes imprescritíveis e inafiançáveis com aqueles que vamos passar a observar agora. Os crimes hediondos, bem como os equiparados aos hediondos, os indivíduos que porventura praticarem esses crimes não vão possuir alguns benefícios que os demais possuem.
Vejamos. Então anotem isso no caderno dos senhores, porque é de extrema importância para a prova. Vamos lá. São 3 os benefícios que esses indivíduos não vão poder usufruir. Anotem. Não terá direito, primeiramente, à fiança, bem como não terá direito à anistia, como também não fará jus à graça. Então vejam bem, meus caros colegas, preciso que os senhores tenham uma atenção triplicada para essa matéria que vamos passar a abordar. Remédios constitucionais. Então, meus amigos, atenção triplicada a partir de agora, pois são as questões de muito mais incidência em prova. Exatamente isso, remédios constitucionais. Então vamos começar a ter mais atenção, meus amigos. Primeiro remédio constitucional que vamos estudar, habeas corpus. Anotem aí no seu caderninho e vamos para a leitura do texto. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Então vejamos, 2 modalidades de habeas corpus aqui para nós. Habeas corpus para a situação prevista onde eu já esteja sofrendo a ilegalidade ou o abuso de poder em meu direito de liberdade de locomoção, também chamado direito ambulatorial, pois eu já estou sofrendo a coação. Habeas corpus, anotem aí, repressivo, para a situação onde eu já estou preso, onde já foi expedido um mandado de prisão contra mim. Habeas corpus, repressivo. Mas para a modalidade onde por mera cautela, por prevenção, onde haja a iminência de sofrer a coação do seu direito de liberdade, habeas corpus preventivo. Portanto, habeas corpus repressivo e habeas corpus preventivo, meus senhores. Ainda sobre o tema habeas corpus, campeão de incidência em prova também, meus senhores, muitas peculiaridades acerca desse remédio constitucional para nós. Habeas corpus é uma ação gratuita ou é uma ação onerosa, meus senhores? Eu tenho que pagar por esta ação ou ela é gratuita? Habeas corpus é uma ação gratuita, mas continue anotando. Habeas corpus, quem pode impetrar este remédio constitucional? Qualquer pessoa? Qualquer advogado? Meus amigos, independentemente de você ser advogado, pode impetrar este remédio constitucional. Portanto, qualquer pessoa pode impetrar este remédio constitucional de ordem gratuita. Mas prosseguindo, meus amigos, mais uma questão. Qual é a natureza desse remédio constitucional, meus senhores? É uma ação ou tem natureza recursal? Não façam essa confusão, meus amigos. Este remédio constitucional tem natureza de ação, não tem natureza recursal ou habeas corpus. Mas prosseguindo ainda sobre o tema, habeas corpus, analfabeto. Pode impetrar o analfabeto o habeas corpus? Porque vejamos bem, meus senhores, não é admitido no nosso ordenamento jurídico o habeas corpus chamado apócrifo, uma questão esta já sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal. Não é admitido o habeas corpus apócrifo, aquele habeas corpus sem assinatura. Pois diante desta afirmação fica a questão, já que não é admitido o habeas corpus apócrifo, pode o analfabeto impetrar este remédio constitucional? Pode sim, meus senhores, uma coisa não leva a outra. Evidentemente não será o analfabeto que vai impetrar este remédio constitucional. Alguém vai redigir por ele, mas pode sim o analfabeto impetrar habeas corpus. Mais uma questãozinha, meus senhores. Posso eu, pessoa jurídica, ser paciente de um habeas corpus, meus senhores? Pode uma pessoa jurídica se beneficiar de um habeas corpus? Resposta é clara, muito clara, meus amigos. Não pode ser a pessoa jurídica paciente de um habeas corpus. Porém, pode ela propor este remédio constitucional? Pode a pessoa jurídica impetrar um habeas corpus? Aí sim, aí há esta possibilidade. A pessoa jurídica pode impetrar um habeas corpus, mas não pode ser ela paciente deste mesmo remédio constitucional. Mas prosseguindo, ainda no mesmo tema,
Posso eu impetrar habeas corpus contra uma punição disciplinar militar? Não posso, meus amigos, também não posso. Não posso eu impetrar um habeas corpus contra esta punição disciplinar militar. Meus amigos, concluímos aqui o estudo sobre esse tema de grande incidência e prova. Remédio constitucional, habeas corpus. Podemos, portanto, prosseguir para o próximo remédio constitucional, mandado de injunção. Vamos para a leitura do texto constitucional comigo, meus amigos. Conceder-se-á mandado de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então vejamos, meus caros amigos, mandado de injunção. Para que serve este remédio constitucional? Quando a ausência de uma norma regulamentadora inviabilizar o exercício de um direito seu. Então, bem singelamente falando, meus amigos, é quando você possui um direito, mas não há uma norma regulamentadora, não há uma lei que viabilize o exercício desse direito seu. Um exemplo: servidores públicos. Podem eles entrar em greve, meus amigos? Uma questão para os senhores. Pode o servidor público entrar em greve? Pode, é um direito de todo trabalhador. Servidor público é também um trabalhador. Mas existe uma lei que regulamenta a greve no serviço público? Não, não existe. Então está aqui um exemplo claro para nós, meus amigos. Eles possuem um direito, mas não há uma norma regulamentadora que venha a regulamentar a greve no serviço público. Portanto, como entram os servidores públicos em greve? Mandado de injunção. Mandado de injunção para quando a ausência de uma norma regulamentadora venha a impossibilitar, inviabilizar o exercício de um direito seu. Muito claro até aqui, meus amigos? Bem simples essa questão, mas muita cautela. Aqui eu faço uma ressalva para os senhores. Remédios constitucionais costumam cair de duas maneiras em prova. Primeiramente, ou a prova vai dar o nome, o título do remédio constitucional para os senhores, por exemplo, mandado de injunção, mas vão colocar o contexto, o conteúdo de um outro remédio constitucional. Vai afirmar para os senhores que o mandado de injunção é para garantir o exercício do direito ambulatorial, o seu direito de locomoção, o direito de ir e vir. Não, este conteúdo já vimos, meus amigos, é do habeas corpus. Então, primeiramente, memorizem o título, a denominação do remédio constitucional e saibam remetê-lo ao seu conteúdo. Muito bem, ficamos claro a primeira ressalva. Segunda ressalva, a incidência de pegadinhas em prova é gigantesca. Mas fiquem calmos, meus amigos, pois veremos todas essas pegadinhas aqui juntamente comigo nessa nossa aula. Podemos, portanto, prosseguir com os nossos estudos. Vamos para a próxima matéria. Próximo tema, mandado de segurança, portanto, muita cautela a partir de agora. Vamos para o texto constitucional. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Muita cautela neste remédio constitucional, meus queridos colegas. Mandado de segurança. Conceder-se-á para proteger direito líquido e certo. Direito líquido e certo, que fique bem claro, é aquele direito que você possui, mas não necessita comprovação para a justiça. Você não tem que comprovar, fazer prova que você possui esse direito, não amparado por habeas corpus ou habeas data, e quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública. Meus amigos, esta é a regra. Quando esta ilegalidade for cometida por quem? Pela autoridade pública. Mas existe um porém, meus amigos. Questão para a prova para os senhores.
ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, mesmo que seja uma instituição privada, posso eu propor um mandado de segurança contra essa pessoa jurídica de direito privado, contra uma faculdade? Sim, é evidente que eu posso, meus amigos, pois o próprio texto é muito claro para a gente, meus senhores. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Quais são as atribuições do poder público, meus caros colegas? Basicamente, teremos como exemplos o artigo 6º da Constituição Federal, direitos de segunda geração ou segunda dimensão, que evidentemente não é objeto de estudo da aula de hoje, são os direitos sociais, saúde, educação, trabalho, moradia, enfim, uma infinidade de exemplos aqui para nós, meus senhores. Então, no caso da educação, não seria a educação uma atribuição do poder público? Não é a obrigação do Estado proporcionar isso para a população? Sim, é evidente que sim, meus caros colegas. Então, a regra é quando o abuso for cometido pela autoridade pública ou mesmo que agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Mas, meus caros colegas, além do mandado de segurança, possuímos também o mandado de segurança coletivo, e que, diga-se de passagem, tem uma incidência maior do que o próprio mandado de segurança. Mas o que é relevante sobre o mandado de segurança coletivo? Quais são as partes legítimas para propor este remédio constitucional? Então vejamos bem, vamos fazer a leitura do texto constitucional. Quem são as partes legítimas para propor mandado de segurança coletivo? Primeiramente, anotem aí no seu caderno: partido político com representação no Congresso Nacional. Partido político com representação no Congresso Nacional. Então, meus caros colegas, caso os senhores vislumbrem isto em prova esta questão, qualquer partido político pode propor mandado de segurança coletivo? A resposta é clara, é evidente que não. Somente o partido político com representação no Congresso Nacional. Prosseguindo, quem são os legitimados para propor este remédio constitucional? Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Muita cautela, meus caros amigos. A associação pode propor mandado de segurança coletivo? Sim, mas existem dois requisitos que devem ser concomitantemente preenchidos. Esta associação deve ser legalmente constituída e também já estar em funcionamento há pelo menos um ano. Então, meus senhores, partido político pode propor mandado de segurança coletivo? Sim, desde que tenha representação no Congresso Nacional. A prova costuma confundir essas situações, meus senhores. Costuma abordar o partido político como parte legitimada de certa forma que vamos passar a observar agora. Para que o partido político seja parte legítima, seja legitimado para propor mandado de segurança coletivo, é necessário que ele esteja em funcionamento há pelo menos um ano? Meus senhores, é claro que não. Isto se dá somente para as associações. Não façam essa confusão e é isso que a prova fará com os senhores. Partido político deve ter tão somente representação no Congresso Nacional, ao passo que a associação deve ser legalmente constituída e também em funcionamento há pelo menos um ano. Muito bem, meus senhores, vamos para o próximo remédio constitucional. Conceder-se-á habeas data, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então faremos uma pausa aqui. Primeiramente, o habeas data é um remédio constitucional de ordem gratuita. Habeas data, bem como habeas corpus, são os dois únicos remédios constitucionais de ordem gratuita. Mas vamos retornar aqui para o habeas data. Para obter acesso a informações à pessoa impetrante. Diferentemente do habeas corpus, onde eu posso
impetrá-lo em favor de direito próprio, bem como em favor de direito alheio para terceiros. Habeas data, não há esta possibilidade. Somente posso eu pleitear informações decorrentes deste remédio constitucional habeas data. Informações em favor da pessoa impetrante, somente para minhas informações, meus amigos. Mas existe uma exceção, uma única exceção, possibilitada pelo Supremo Tribunal Federal. É o caso do morto, o chamado decujo. Caso eu, hipoteticamente falando, necessite de informações de algum familiar morto para obter algum benefício previdenciário, posso eu impetrar este remédio constitucional. Mas a regra é que posso eu impetrar habeas data para obter informação de direito alheio? Não, somente em favor da pessoa impetrante. Mas quais informações? Que informações são essas, meus amigos? Informações constantes de bancos de dados de órgãos governamentais ou de caráter público. Vamos dar exemplos: órgãos governamentais, informações suas constantes de órgãos governamentais. O INSS, temos a exemplo disso também, meus amigos, a Receita Federal, portanto são bancos de dados de órgãos governamentais. Mas em órgãos de caráter público, temos exemplos também? Temos exemplos bem clássicos. Temos, por exemplo, o SPC, temos também o Serasa. Portanto, são os exemplos mais clássicos de bancos de dados de órgãos governamentais ou de caráter público. Então, para que você tenha acesso, meus amigos, a informações suas em favor da pessoa impetrante de bancos de dados de órgãos governamentais ou de caráter público, habeas data. Remédio constitucional este também que serve para uma segunda modalidade, meus amigos. Primeira, para ter acesso a informações. E segundo plano, para que você retifique informações suas constantes de bancos de dados que eventualmente venham a estar incorretas. Então está bem claro aqui para a gente a questão habeas data, para que você tenha acesso a informações suas constantes de bancos de dados, de órgãos governamentais ou de caráter público, ou para que você retifique essas informações. Questão para a prova, meus amigos. Para que eu tenha legitimidade para propor este remédio constitucional, é obrigatória a negativa na via administrativa. Então anotem aí no seu caderno. Para que eu seja parte legítima para propor habeas data, é obrigatória a negativa na via administrativa. Primeiramente, portanto, tenho eu que ir bater às portas do INSS e eles tenham se recusado a dar acesso ou retificar essas informações pleiteadas em favor da pessoa impetrante. Muito claro até aqui? Mas não acabamos. Mais uma ressalva e última ressalva sobre este remédio constitucional. Esta é a questão campeã de incidência em prova sobre remédio constitucional habeas data. Exemplo para os senhores, caso venha a prova abordar desta seguinte forma. Exemplificadamente, você necessite de obter alguma certidão sobre informações suas perante a administração pública. Caso tenham os senhores pleiteado junto à administração pública uma certidão para comprovar tempo de serviço, e esta certidão é negada aos senhores. Qual é o remédio constitucional adequado para esta situação? Fica aí a pergunta para a prova. Tive negada esta certidão com informações minhas sobre tempo de serviço. Seria, nesta situação, habeas data, meus amigos? Não, não seria. Não façam essa clássica confusão, meus amigos. Aqui vou responder, vou desmistificar para os senhores. Caso tenham certidões negadas, remédio constitucional adequado, mandado de segurança. Remédio constitucional já estudado por nós. Direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Tive uma certidão negada, mandado de segurança. Mas, tratando-se de informações, meus amigos, já temos a resposta. Informação negada. Ou você tenha negada a retificação sua dessa informação? Aí sim,
habeas data. Ficou bem claro? Podemos prosseguir. Certidão negada, mandado de segurança. Informações negadas, habeas data. Meus amigos, vamos prosseguir, portanto. Ação popular. Vamos fazer a leitura do texto constitucional. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, que vise a anular o ato lesivo ao patrimônio público ou da entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada a má-fé, isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência. Meus caros colegas, novamente um texto mais complexo para nós. Qual é a parte legítima para propor ação popular? Qualquer pessoa pode propor ação popular? Meus amigos, não confundam qualquer cidadão com qualquer pessoa. O texto é bem claro. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Não qualquer pessoa, como corriqueiramente costuma abordar a prova. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. E cidadão é quem goza dos seus direitos políticos. Então não confundam qualquer pessoa com qualquer cidadão. Se na prova constar qualquer pessoa, está incorreta esta afirmação. Podemos observar, da própria leitura do texto, que, salvo comprovada a má-fé, estará o autor isento de custas judiciais e dos ônus da sucumbência. Se a prova abordar da seguinte forma para os senhores: a ação popular é uma ação gratuita, portanto? Caros amigos, não façam essa confusão. A ação popular jamais será gratuita. Estará o autor, sim, isento das custas judiciais e dos ônus da sucumbência, salvo comprovada a má-fé. Jamais gratuita. Caso a prova venha abordar desta forma, a ação popular é uma ação gratuita? Já sabemos que não, meus caros colegas. Estará isento, salvo comprovada a má-fé. Pois bem, meus amigos, concluímos aqui o estudo acerca do artigo 5º da Constituição Federal. Tivemos um estudo bem aprofundado sobre teoria geral dos direitos e garantias fundamentais e os incisos, as espécies propriamente ditas do artigo 5º da nossa Constituição Federal. Espero que tenham tirado um bom proveito dessa nossa aula e que venham a lograr êxito em todos os seus concursos públicos. Para que tenham acesso ao maior conteúdo sobre as nossas aulas, caso queiram conhecer a nossa escola Target Soluções em Educação, acessem o nosso link logo aqui embaixo. Ficamos por aqui e até muito em breve, meus amigos!